Revelado o encontro aterrorizante, a criatura sinistra que amaldiçoou os motoqueiros na madrugada. A madrugada paulistana estava mais escura e pesadona que o normal. Lucas, com seus 22 anos e a farda de entregador, sentia cada vez mais o peso das sombras. Ele já entregava comida há meses, mas a sensação de perigo nunca esteve tão presente. Sussurros sobre desaparecimentos de motoqueiros se espalhavam nas esquinas, transformando ruas aparentemente conhecidas em um verdadeiro labirinto de medos. Enquanto zigue-zagueava pelas ruas desertas, um frio na nuca o fez parar. O vento parecia que trazia consigo vozes distantes, fazendo seu coração acelerar na velocidade da moto. Os moradores olhavam através de janelas mal iluminadas, como vultos, e uma paranoia começou a tomar conta dele. Havia uma lenda, algo sobre um espírito sinistro que se alimentava do medo. O que antes era só uma história chata para assustar as crianças agora fazia todo sentido. Ao receber uma entrega para um bairro isolado, a tensão aumentou. Aquele lugar era conhecido por sua falta de luz, e cada esquina escura parecia ter olhos. Ele acelerou, tentando se convencer que aquilo era só sua imaginação. Mas quanto mais se aproximava, mais o desconforto crescia. Ao deixar a moto e caminhar até a casa, sentiu um arrepio forte, como se algo estivesse à espreita. Cada passo que dava parecia ser observado. Ele se virou rapidamente, mas apenas o silêncio fez eco. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Lucas estava no meio de um pesadelo. Com a entrega na mão, ele sentiu um frio cortante. Ao olhar para trás, uma sombra fugaz cortou a luz da rua. Ele precisava voltar para a moto, precisava sair daquela armadilha. Mas ao correr, o som de algo se movendo nas sombras atrás dele ecoou como um tambor de guerra. Ele sentiu o cheiro de sujeira e umidade, como se a própria terra viesse à tona com antiquada raiva. Ao passar perto do parque onde brincava na infância, uma figura se refletiu na poça d'água. Ele quase se atreveu a acreditar que era um conhecido, mas ao se aproximar, a visão se distorceu. A criatura, uma amálgama de pesadelos com olhos que brilhavam em um tom vermelho intenso, o encarou. Lucas sentiu a adrenalina subir como um foguete. O coração batendo forte, ele tinha apenas uma opção: correr. O telefone vibrou em seu bolso, interrompendo seus pensamentos frenéticos. Uma mensagem do grupo de entregas: mais um desaparecido na região. Cuidado! A sensação de desespero tomou conta dele. Ele não era só mais uma entrega. Ele estava no epicentro de uma batalha entre o medo e a tirania da ignorância. Ele precisava de respostas e um plano. O tempo estava se esgotando, e a criatura se aproximava. Será que Lucas conseguiria desvendar a verdade aterradora que rondava sua comunidade antes de ser o próximo a desaparecer? O motor da moto rugiu quando Lucas acelerou, o coração disparado martelando em seu peito. Ele não parou para pensar, apenas seguiu o instinto, zigue-zagueando pelas ruas desertas, tentando ganhar distância daquela sombra que parecia ganhar vida atrás dele. O barulho das garras arrastando no asfalto ecoava em sua mente, uma sinfonia de terror que o empurrava para a velocidade máxima. Ele precisava voltar para a segurança da luz, para as janelas iluminadas que pareciam promessas de proteção. Mas as sombras estavam se fechando ao seu redor, como se as ruas conhecessem seu medo e se aproveitassem disso. Cada esquina que ele dobrava revelava um novo labirinto de incertezas. O telefone voltou a vibrar em seu bolso, mas a preocupação de atender aquele aviso distante ficou para trás. Ele olhou para as casas, todas com janelas fechadas, como se os moradores tivessem abandonado a vida lá dentro, permitindo que o mal tomasse conta da noite. Ao chegar em um cruzamento, algo prendeu sua visão. Uma luz fraca piscava ao longe, vinda de um bar que parecia esquecido pelo tempo. A ideia de entrar ali parecia absurda, mas a necessidade de encontrar um abrigo como um último recurso fez decidir.
O que poderia ser mais aterrorizante do que confrontar um oponente desconhecido sem apoio? Ele estacionou a moto e, com passos hesitantes, se dirigiu ao bar. Seu interior era tão escuro quanto a noite lá fora, com sombras dançando sob a luz vacilante de uma lâmpada. O cheiro de bebida misturada com fumo impregnava o ar, mas a ausência de clientes tornava tudo ainda mais inquietante. Apenas um garçom de aspecto cansado limpava copos com um pano sujo. Oi, você tem ideia do que está acontecendo por aqui? Lucas perguntou, tentando esconder o tremor na voz. O garçom ergueu um olhar vazio, quase como se não o visse de verdade. Aqui não é lugar para você, garoto. As ruas não são seguras à noite. As palavras eram como um balde de água fria. Lucas se virou para sair, decidido a encontrar um novo caminho, mas um som perturbador se fez ouvir atrás dele, o rangido de uma porta se abrindo. Ele se virou rapidamente e seu coração quase parou. Duas figuras humanas, ou o que restava das lembranças de serem humanos, entraram. Os olhos deles refletiam a mesma luz vermelha que ele havia visto na criatura. Um arrepio gelado desceu pela coluna de Lucas. O que vocês querem? Ele ameaçou, segurando a palma da mão contra a barracada. Você está procurando respostas, não está? Sussurrou um deles, com uma voz que ecoava como um aviso de que a verdade pode ser mais aterradora do que a própria escuridão. A tensão crescia no ar. Lucas sentia que não tinha mais saída. Sua mente estava a 1000 por hora, procurando opções enquanto os dois se aproximavam lentamente, bloqueando sua rota de fuga. O medo paralisante voltou a tomar conta do seu corpo. Qualquer sinal de tentativa de ataque ou defesa poderia ser a última decisão que tomaria. Você não deve se meter com o que está lá fora, nós somos as últimas almas a sobreviver nesse lugar, sussurrou o outro, com um sorriso que exibia dentes amarelados. Lucas sabia que precisava agir. Ele não podia ser apenas um espectador nesse joguinho macabro. O que vocês sabem sobre a criatura? O que precisamos fazer? As palavras estavam prestes a receber uma resposta, mas antes que pudessem atingir os ouvidos dele, outra sombra mais intensa se projetou no fundo do bar, uma forma que parecia se distorcer e se contorcer, insinuando que algo muito mais terrível estava prestes a se revelar. Com os olhos fixos na figura que se aproximava, algo dentro de Lucas se quebrou. A pergunta estava pairando no ar: quem realmente era o predador naquela noite sombria? A silhueta se aproximou lentamente, como se estivesse se arrastando do fundo das trevas. O ar estava pesado, uma mistura de cigarro queimado e um cheiro metálico que provocava náusea. A densa sombra assumiu forma, fruto de um misto de luz e escuridão, revelando uma figura pálida, com pele esticada sobre os ossos, a boca larga e dentes afiados, semelhantes a navalhas reluzentes. Lucas prendeu a respiração, o medo tomando conta de cada poro de seu corpo. A criatura estava ali, distorcendo o espaço ao seu redor, como se o próprio ar hesitasse em tocá-la. Os olhos rubros brilhavam, quase rindo dele, como se soubessem que ele não tinha escapatória. Você chegou longe, garoto, disse uma das figuras ao lado de Lucas, sua voz mais um eco de prontidão do que uma resposta. Ela está vindo atrás de você. Há algo que você fez, algo que você não sabia que poderia invocar esta criatura. Lucas tropeçou ao tentar se afastar, mas os dois homens o empurraram de volta, seus olhos fixos na monstruosidade que se aproximava. Invocou? Mas como? Ele mal conseguiu formular a pergunta, enquanto a criatura se aproximava cada vez mais, emitindo um uivo gutural que penetrou em sua mente como uma faca. Você acredita que o passado é suficiente para te proteger? Este lugar esconde segredos. O que você e seus amigos fizeram naquela noite nunca deveria ter sido feito. Agora, ela está aqui para cobrar o preço. A voz do garçom disparou uma onda de pavor em Lucas ao revelar um fragmento da verdade que ele ainda não entendia completamente. A criatura parou na sua frente, examinando-o com interesse maligno. O tempo pareceu parar. Lucas queria gritar, mas seu corpo estava paralisado. Você não vai escapar, a criatura sussurrou, em uma voz que soava como vento gélido atravessando florestas desabitadas. Seu cheiro é conhecido, as figuras ao seu lado tinham um ar de resignação. Corra, murmurou um deles, o garçom, enquanto a criatura estendia suas garras longas em direção a Lucas. Era um aviso.
O instinto imediatamente disparou e, ao pensar apenas em sobreviver, Lucas se lançou em direção à saída do bar. Ele estava quase livre quando a escuridão pareceu engolir tudo à sua volta. Um rugido estrondoso fez as paredes tremerem. O bar ficou envolto em sombras, e Lucas sentiu um frio intenso, como se a vida estivesse sendo drenada ali dentro. O que era apenas um edifício agora parecia uma armadilha, um labirinto sem fim. A criatura ainda estava ali, mesmo fora de sua visão, como um fantasma indesejado. Você não vai se livrar de mim assim tão fácil, ecoou a voz da criatura na sua mente, cada palavra fazendo ecoar o pânico. Ele precisava sair dali, encontrar ajuda e, o mais importante, entender o erro que havia cometido. O preço que tinha que pagar. Lucas avançou pelas ruas, seu coração martelando no peito. As ruas desertas continuavam a parecer um cenário de pesadelo. As luzes das janelas dos prédios pareciam cada vez mais distantes, como se estivessem implorando para não serem alcançadas. Ele sentia que a criatura havia se soltado, que os olhos que brilhavam nas sombras o observavam em cada esquina, sabendo exatamente onde ele estava. Em um último esforço, decidiu que precisava de respostas. Suas memórias de uma noite desaparecendo na névoa das festas e risos se tornaram imagens distorcidas. Lucas lembrou-se de um amigo que conhecia as lendas urbanas. Quem poderia ajudá-lo a desvendar esse mistério? Antes que a criatura decidisse que era hora de cobrar o seu preço. Determinado, ele se deslocou rapidamente, sem olhar para trás, enquanto uma sensação aguda de desespero o acompanhava. No fundo de sua mente, uma única pergunta se formava: o que exatamente nós liberamos naquela noite? Ele sabia que a resposta poderia levá-lo a uma verdade ainda mais horrível. Lucas corria, os pés batendo contra o chão de forma frenética, como se cada passo afastasse a morte que o perseguia. Sentia o frio se espalhando pelo corpo, paralisando não apenas sua carne, mas também sua mente. O eco do rugido da criatura ainda reverberava em seus ouvidos. Ele não conseguia mais distinguir o que era real e o que era pesadelo. A cidade, agora deserta, parecia um labirinto familiar transformado em um terreno amaldiçoado. As sombras dançavam nas paredes, sussurrando palavras inaudíveis que faziam sua pele arrepiar. Ele procurou por alguma referência, algum lugar onde pudesse encontrar seu amigo, Rafael. Sabia que ele sempre tinha uma resposta para aquelas histórias de terror que ouviam nas noites em que a bebida se tornava mais forte que a razão. Dessa vez, não era apenas uma lenda. Era sua vida em jogo. Lucas se lembrou que Rafael trabalhava em um bar próximo à antiga estação de trem. O lugar estava abandonado há anos, mas sempre havia boatos sobre espíritos vagando naquela área, almas penadas, a carga de um passado obscuro. Mas para Lucas, era a única chance. Ao chegar, os portões enferrujados rangiam de forma sinistra. Ele os empurrou com dificuldade, os olhos tentando se adaptar à escuridão que dominava a entrada. O cheiro de mofo e madeira podre envolvia o ambiente, e com isso veio a sensação de que algo estava errado. Um arrepio percorreu sua espinha. Rafael! Ele gritou, a voz falhando na penumbra. Você está aqui? O silêncio era ensurdecedor. Apenas o eco de sua própria respiração quebrava a monotonia sombria. A tensão aumentava. Algo, ou alguém, parecia observar. Então, de uma esquina sombria, Rafael surgiu. Seu cabelo desgrenhado e olhar inquieto demonstravam que ele sabia que algo estava acontecendo. Lucas, você chegou. O que você fez? O que trouxeram para cá? Ele se aproximou, a voz baixa, quase um sussurro. Eu não sei. A criatura, ela veio atrás de mim. Precisamos descobrir o que liberamos naquela noite. Lucas estava quase em choque, os olhos se movendo nervosamente, em busca de qualquer sinal da ameaça. Rafael fechou os olhos por um momento, como que tentando se lembrar. Lembro-me de um ritual. Um jogo que fizemos. Você se lembra? Algo sobre abrir um portal, algo que não deveríamos ter feito. E assim como um eco, as coisas que deixamos para trás podem voltar. As palavras do amigo encheram Lucas de pavor. Mas como fazemos para reverter? O que temos que fazer? Podemos tentar fechá-lo, respondeu Rafael, com a voz tensa. Mas isso exige um sacrifício.
As palavras ressoaram no ar pesado e Lucas sentiu seu estômago revirar. O preço era alto. O sacrifício de quem? Antes que Rafael pudesse responder, um vento cortante atravessou a sala, fazendo as luzes piscarem como se estivessem às voltas com uma tempestade iminente. O barulho de garras arrastando o chão fez os dois se esticarem para a escuridão. A criatura estava próxima, e a sensação de morte irreversível começava a preencher o ambiente. Lucas segurou o braço de Rafael. Precisamos nos apressar. Mas antes que pudessem correr, uma sombra colossal se erguia, bloqueando a saída. Os olhos vermelhos brilhavam intensamente, a boca da criatura se curvava em um sorriso perverso. O sacrifício era uma escolha que não podiam evitar, era uma questão de sobrevivência. Vocês não vão escapar, ela sussurrou, a voz como um lamento que carregava o peso de várias almas perdidas. Uma pergunta ficou latente nas mentes de Lucas e Rafael: quem estava destinado a pagar o preço dessa vez? E com isso, o terror os envolveu, prometendo um desfecho que poderia ser tão sombrio quanto a criatura que se impunha diante deles. O silêncio se rompeu com o som de garras cravando o chão, cada arrasto ecoando na mente de Lucas como uma sentença de morte já escrita. Ele e Rafael estavam cada vez mais enredados na teia de sombras que parecia pulsar ao redor deles, com a criatura esperando, ansiosa e ávida pelo momento certo para atacar. A atmosfera estava pesada, carregando uma névoa de desespero que parecia sufocar qualquer esperança de fuga. Os olhos de Rafael estavam arregalados, e Lucas percebeu que havia algo mais na expressão do amigo, uma mistura de determinação e terror. Se a criatura quer um sacrifício, talvez possamos usar isso a nosso favor, disse ele, quase sem querer acreditar em suas próprias palavras. Se soubermos o que ela quer, talvez possamos. Ele hesitou, perdido em seus próprios pensamentos, mas Lucas percebeu que Rafael estava buscando maneiras de adiar o inevitável. Talvez ela apenas queira que sentimos medo, Lucas respondeu, sua voz tremendo. E se isso significar sacrificar um de nós? O pavor se alastrava pelo peito dele, sua mente girando como uma montanha-russa desgovernada. Nesse momento, a criatura avançou, o ar frio de seu hálito chegando até eles com um cheiro a putrefação. Eu já tive o que quero, sussurrou a criatura, sua voz ressoando como um eco distante. E a vida de um deles deve ser o preço por abrir a porta. Um de vocês deve ceder para a noite se acalmar. A tensão entre Lucas e Rafael se tornava insuportável. Não podemos fazer isso, nenhum de nós! Gritou Lucas, sentindo o pânico brotar como um jato de sangue em sua cabeça. Tem que haver outra maneira. Rafael já estava visivelmente abalado, mas havia um brilho diferente em seus olhos. Lucas, e se fizermos o contrário? O sacrifício não precisa ser de nós. Se nós conseguirmos capturar algo dela, algo a qual está ligada a este mundo. A ideia parecia insana, mas em um momento como aquele, cada segundo contava. Como você pretende fazer isso? Lucas perguntou, incredulidade e esperança entrelaçando-se em sua voz. Com o que temos aqui? Essa coisa está além de nós. Deixe que ela se estime mais forte do que realmente é. Se sabemos que ela precisa de um sacrifício e se está tão focado em nós, talvez possamos tirar essa vantagem, Rafael insistiu. Parecia que havia uma centelha de fé sendo reacendida. No entanto, antes que Lucas pudesse ponderar sobre essa estratégia, a sombra avançou rapidamente, as garras afiadas se aproximando de seu corpo como se estivessem garantindo um destino severo. A noite clama, o sacrifício deve ser feito. Não há saída, a voz gélida da criatura fez o coração de Lucas disparar. Escolham logo, um de vocês deve pagar. Rafael, com a respiração ofegante, olhou nos olhos de Lucas, buscando algum sinal de concordância. O tempo parecia estagnar, cada batida do relógio soando como um lamento interminável. Lucas sabia que precisava decidir, mas o medo congelava suas articulações. O que ele poderia abrir mão? E a culpa eterna? Com um ar rarefeito ao seu redor, Lucas gritou, não! Nós precisamos de um jeito diferente. Mantenha-a longe de nós por um momento, só um momento. Ele começou a correr, sabendo que precisava agir antes que a decisão lhe fosse imposta. Mas, na escuridão,
Cada passo soava como um pedido desesperado àquele que dormitava atrás da sombra. A criatura seguiu, mas Lucas percebia que havia algo mais poderoso se revelando no fundo daquela escuridão. Com a respiração pesada, ele não sabia se iria encontrar a liberdade ou se aprofundava ainda mais nesse pesadelo. Rafael! Me siga! Enquanto a criatura rugia, Lucas se lançou em uma nova direção, deixando as incertezas para trás. O que ele não sabia era que o caminho que escolhera poderia ser a chave não apenas para sua salvação, mas também para algo muito, muito pior. Ele se virou, mas antes que pudesse chamar Rafael, outro som ecoou, mais próximo. Um grito, e não apenas de dor, mas de terror absoluto. Alguma coisa acontecia ao lado de Rafael. O sacrifício estava prestes a ser decidido, mas de que maneira? Lucas parou abruptamente, seu coração batendo descompassado. O grito cortante que ecoou no ar fez com que uma onda de adrenalina passasse por seu corpo. Ele queria gritar para Rafael, perguntar o que estava acontecendo, mas a voz dele travou na garganta. A escuridão parecia engoli-lo, e cada sombra se tornava um espectro mais ameaçador. Rafael! Lucas chamou, sussurrando como se as palavras pudessem atrair a fúria da criatura. O medo se elevava enquanto ele tentava visualizar o que poderia ter acontecido. Rafael não estava mais visível, e isso fez estremecer. Então, ao longe, Lucas viu uma figura embaçada. Rafael estava de joelhos no chão, as mãos agarrando algo que parecia vibrar com uma luz fraca, quase pulsante. Mas o que mais capturou a atenção de Lucas foi o que estava atrás dele. A criatura lançava-se na direção do amigo, suas garras reluzindo com uma malevolência sobrenatural. Rafael, levante-se! Lucas gritou, a voz tão alta que parecia coar em um abismo. Rafael olhou para cima, o desespero em seu olhar era palpável. Lucas, eu encontrei algo. Mas ela não vai parar. Ele se forçou a se levantar, segurando algo que emitia uma aura estranha, como se fosse uma forma de proteção contra a escuridão. Durante um instante, a criatura hesitou, suas garras pairando no ar, como se estivesse confusa com a luz emanando da mão de Rafael. Lucas viu sua chance e avançou. A criatura rosnou, um som que reverberava, chamando a dor e o desespero. Joga isso nela! Lucas gritou, desesperado. Mas Rafael parecia paralisado, seu olhar alternando entre a criatura e a luz que segurava. E se ela se vingar? E se isso piorar tudo? Prefiro arriscar do que assistir a um de nós morrer. Joga! A urgência tomou conta de Lucas, cada palavra sendo um estalo de coragem contra o terror que se desenrolava à sua frente. Em um movimento repentino, Rafael finalmente atirou a luz em direção à criatura, que emitiu um grito ensurdecedor. Uma onda de pulsos de energia colorida se espalhou pela atmosfera, iluminando os rostos dos meninos e a sua própria sombra. A escuridão tremeu, as paredes pareciam recuar, mas a criatura não estava disposta a ser facilmente dominada. Ela se lançou sobre Rafael, um furacão de garras e dentes expostos, mas Lucas se jogou na frente do amigo, uma ação instintiva. O impacto do corpo esbelto da criatura contra ele foi brutal. O peso a deixou sem fôlego, mas algo aconteceu. Num movimento inesperado, Rafael agarrou o que havia sobrado da luz e direcionou mais uma vez, atingindo a criatura no peito. A sombra gritou, um som que cortava a pele, e Lucas sentiu que a aterrorizante pressão de sua presença começava a se dispersar. Mas aquilo não era um alívio. Ele sabia que a situação estava longe de terminar. A criatura estava ferida, mas não derrotada. Com esforço, a sombra começou a se recompor, sua forma distorcida e indescritível quase se alinhando de novo. A fúria dela agora estava ligada ao que Lucas e Rafael haviam feito. Eles haviam instigado algo suscetível a se tornar ainda pior. Vem, temos que fugir! Lucas puxou Rafael, ambos correndo para a saída mais próxima, que se distanciava rapidamente como se o ambiente se transformasse em um labirinto de pesadelos. Mas enquanto eles se afastavam, um pensamento aterrador invadiu a mente de Lucas. E se essa luta só estivesse começando? O que estaria se formando nas profundezas da noite? A dúvida o atormentava como um grito que ecoava nas catacumbas da sua mente. E antes que pudessem escapar das garras da criatura, um novo eco cortou o ar. Um riso sarcástico, frio e cruel,
como se a sombra estivesse se divertindo com o caos que havia criado em suas vidas. Agora, mais do que nunca, eles precisariam descobrir não apenas como sobreviver, mas como encarar a verdadeira natureza do sacrifício que ela realmente buscava. O que a criatura desejava de verdade? E o tempo estava se esgotando. A escuridão parecia se aglutinar em torno de Lucas e Rafael conforme eles corriam. O riso da criatura reverberava em seus ouvidos, cruel e cortante. Eles não podiam parar, a única certeza que tinham era que a sombra os seguia. O correndo desenfreado no labirinto de corredores escuros era como um jogo macabro, onde a única regra era a sobrevivência. Rápido! Para aquele lado! Gritou Lucas, apontando para uma abertura que parecia promissora. Mas a cada passo que davam, o pânico era aumentado pelo tremer das paredes, como se a própria estrutura estivesse em conflito com a presença daquela entidade nefasta. Rafael, ainda atordoado, balançava a cabeça em confusão. Eu não sei se ela vai parar. O medo escorria de seus olhos. Um borrão de movimento cruzou à frente deles. Lucas quase perdeu o equilíbrio ao ver um pedaço de sombra se contorcer e se expandir, tomando forma enquanto se aproximava. Era como se o próprio ar estivesse se tornando substancial, como se tudo ao seu redor estivesse se rendendo àquela força maligna. Não podemos parar. Continue correndo. Lucas puxou o braço de Rafael com força, fazendo-o avançar apesar do terror. A criatura, agora mais clara em sua forma grotesca, revelava um corpo se contorcendo e se estendendo de forma que desafiava a lógica. Suas garras, como lâminas afiadas, cortavam o ar, e seus olhos ardentes eram como faróis de uma tempestade prestes a explodir. O riso ecoava, sugando a esperança do ambiente. Eu não sei se tenho mais luz. Rafael balbuciou, a luz pulsante em sua mão diminuindo visivelmente. Lucas apenas conseguiu encará-lo, uma onda de desespero tomando conta de seus sentidos. Eles estavam perdendo a única arma que tinham. Fica comigo, Rafael. Temos que encontrar algo, qualquer coisa. E naquele momento, uma ideia horrível e desesperadora surgiu em sua mente. E se a resposta não estivesse em atacar, mas em entender? Ele lembrou-se das histórias que os mais velhos contavam sobre pactos e sacrifícios. O que a criatura queria de verdade? Poderia existir um caminho que eles ainda não haviam considerado. Abaixo deles, o chão começou a vibrar. Uma fissura se abriu, revelando um poço profundo, como uma boca engolindo a luz ao seu redor. Lucas hesitou, paralisado enquanto observava a escuridão pulsar na profundeza do abismo. Poderia ser um escape ou uma armadilha. Mergulhe, Rafael. Para onde quer que leve, qualquer lugar é melhor do que ficar aqui. Lucas gritou, quase se conformando com o desespero. Mas Rafael hesitou, um olhar de dúvida cruzando seu rosto enquanto a gigantesca sombra ganhava força. O labirinto pareceu ganhar vida, suas paredes se movendo como se tentassem se fecharem sobre eles. O riso se tornava cada vez mais próximo e estridente. É o que ela deseja. Sacrificar e nós seremos o prêmio. Rafael gritou, a fúria da criatura se intensificando atrás deles. Prefiro lutar do que ser um sacrifício fácil. Se não fizermos nada, será o fim. A voz de Lucas soava como um chamado, uma âncora em meio ao caos. A decisão precisava ser rápida. Rafael olhou para o poço e, impulsionado por um último lampejo de coragem, puxou Lucas para a direção da abertura, mas antes que pudessem se jogar, a criatura já estava em cima deles, sua forma grotesca bloqueando a luz. O precipício dava uma última chance. Lucas fechou os olhos, contando em silêncio cada batida de seu coração. Mas quando ele os abriu novamente, algo ainda queimava no fundo de sua mente. A crueldade da sombra não era o que parecia. O que escondia em sua natureza? Vamos descobrir, terminou Lucas, enquanto ambos se deixaram cair, sem saber o que os esperava nas profundezas. Como em um eco distorcido, outra risada soou na escuridão, mais baixa, mais cheia de promessa. E no fundo do abismo, algo os aguardava, algo que poderia mudar tudo ou encerrar suas vidas de vez. O que realmente poderia existir naquele lugar esquecido por qualquer luz, e a verdade estava prestes a ser revelada. A queda pareceu eterna. Lucas e Rafael sentiram o vento gelado cortando seus rostos, os gritos de pânico se misturaram em um grunhido de terror.
O abismo engoliu cada raio de luz, deixando-os com apenas a ideia de uma possível fuga. A sensação de estar caindo na escuridão, sem saber o que encontrariam ao final, era aterradora. O riso da criatura ainda ecoava em suas mentes, um lamento cruel que prometia um destino horrível. Finalmente, o impacto no fundo resultou em um baque surdo. A queda havia sido amortecida por algo que não conseguiam identificar, algo viscoso e frio. Lucas tentou se levantar, as pernas tremendo de pânico e adrenalina. Rafael o acompanhou, ambos se sacudindo, tentando se acostumar com a escuridão que parecia mais densa do que antes. Estamos vivos? Rafael perguntou, a voz hesitante, mas uma pitada de esperança cedendo à sua preocupação. Parece que sim. Mas onde estamos? Lucas respondeu, olhando ao redor. As paredes eram lisas, e algo pulsava nas sombras, um eco de batidas que não pareciam ser suas. Um novo tipo de escuridão se revelou diante deles. Algo se movia, quase como uma presença viva, serpenteando entre os fragmentos de luz fraca que ainda restavam. Lucas sentiu o coração disparar, o mesmo som cada vez mais alto acabou se tornando uma canção que ressoava em seu peito. Precisamos encontrar uma saída, comentou Rafael, o olhar fixo em um ponto indefinido à sua frente. Não podemos ficar aqui. Enquanto avançavam, a escuridão ao redor parecia se agitar, como se uma onda invisível de energia estivesse drenando suas esperanças. Lucas não sabia o que o aguardava. A criatura não estava longe. Ela sentia o medo deles, como um predador se alimentando da fragilidade de suas almas. De repente, uma luz tênue começou a dançar em meio às sombras. Era a mesma luz que Rafael havia usado antes, agora pulsante em um ritmo nervoso, como um coração em estado de pânico. Olha! Ele exclamou. É a minha luz! Mas ao se aproximarem, Lucas percebeu que a luz não fornecia segurança. Era uma atualização bem-vinda, mas a sensação de estar em um labirinto mais profundo se impunha. Com cada passo, a luz parecia implorar e tremer. O olhar de Rafael estava fixado na fonte, como se uma voz invisível a chamasse. Não se aproxime mais! Lucas gritou, puxando o amigo de volta. Ele percebeu que, quanto mais próximos chegavam, mais a luz se tornava instável, como se estivesse alertando-os de um perigo iminente. A sombra traidora os envolvia, dançando como serpentes ao seu redor. Eu preciso! Rafael insistia, seu rosto pálido refletindo a luz oscilante à frente dele. Era como se aquela centelha de esperança estivesse prometendo um futuro, mas ao mesmo tempo, estava ligada à própria essência da criatura sombria. É uma armadilha. Não podemos arriscar! Lucas proclamou, a voz tremendo. Mas a conexão entre Rafael e a luz parecia inquebrável, e Lucas sentiu o desespero tomando conta. Ele não sabia o que fazer. Foi quando a gargalhada ecoou novamente. Perto, muito perto. Algo estava despertando no fundo do abismo. A sombra começou a formar-se novamente, imponente e ameaçadora, e agora havia vozes distantes ecoando junto. Palavras que não conseguiam compreender, sussurros de outros que já haviam sido engolidos. Rafael! Lucas gritou, a adrenalina disparando em seus sentidos. A criatura quer nos separar. Precisamos ficar juntos. Mas Rafael estava hipnotizado. A luz nos olhos dele refletia uma mistura estranha de fascínio e medo, enquanto a sombra à sua volta parecia crescer, alimentando-se de sua hesitação. A conexão era real, mas a um custo elevado. Qual seria o preço daquela atração inexplicável? E, de repente, uma escolha se impôs no ar. Uma bifurcação diante deles, buscar a segurança do escuro ou a promessa tentadora do brilho. O peso da decisão se tornava insuportável. O corpo de Rafael estava paralisado, enquanto uma das garras da criatura se projetava em sua direção, pronta para agir. A única certeza é que o abismo poderia ser muito mais do que um passeio sem fim. E no coração da escuridão, a uma centelha de esperança se transformava em uma sombra mortal. O que Lucas faria? O que a luz realmente representava nesse labirinto de terror? Ele precisava decidir antes que fosse tarde demais.
Rafael estava paralisado, o olhar fixo na luz pulsante que dançava à frente, como um farol chamando os perdidos. Lucas percebeu que o tempo se arrastava ao redor deles, a tensão no ar se tornando um peso insuportável. Rafael, não! Vem comigo! Mas a súplica apenas reverberou no vazio, sem efeito. A sombra tomou forma, uma figura monstruosa que parecia se erguer das profundezas com um propósito. Os olhos de Rafael brilhavam com uma intensidade sobrenatural, enquanto a escuridão ao redor deles vibrava, como se a própria terra estivesse viva. Os sussurros cresciam, formando um coro ensurdecedor de vozes desgastadas. É uma armadilha, uma armadilha! Lucas repetia para si mesmo, seu coração acelerando. A criatura, agora visível, era uma amálgama de formas distorcidas, como se várias almas aprisionadas gritassem por liberdade em um corpo disforme. O riso macabro reverberava, atravessando a pele de Lucas como se garras invisíveis o atrapassem. Aquela luz, que antes parecia promessa, agora parecia uma isca. Rafael, não pode ser só isso. Não podemos nos entregar. Lucas se aproximou, lutando contra o instinto de fugir. Ele precisava resgatar o amigo, não podia deixar que a luz o consumisse. De repente, uma brisa gélida passou cortando os rostos deles, trazendo com ela imagens distorcidas de pessoas que haviam sido tragadas por aquela escuridão. Silhuetas de rostos conhecidos, suas expressões eram de terror absoluto. Mãe e pai? Lucas murmurou, a angústia apertando seu peito. Ele não podia deixar que o mesmo destino se abatesse sobre Rafael. Lucas é linda, Rafael sussurrou, como se sonhasse acordado. Ela está me chamando, era a voz do amigo, mas não soava como ele. Um eco distante. Você não entende. Não havia mais tempo. A criatura avançava, as garras afiadas reluziam na luz fraca. Lucas puxou Rafael, usando toda a força que lhe restava. Sai da sua cabeça, Rafael! Precisamos ir agora! Ele gritou, arrastando-o para trás, forçando a conexão a ser rompida. Mas a sombra parecia ter vontades próprias, e quanto mais ele lutava, mais a presença ameaçadora parecia se divertir. Um som agudo e desesperado ecoou no abismo, uma súplica que Lucas reconheceu. Era ele gritando para si mesmo, absorvido pela pressão da idade e do medo. A luz abriu fissuras nas paredes, como se o espaço estivesse se contorcendo. Ele viu sombras dançantes que não eram somente delas, mas de algo muito maior, algo que se alimentava daquela entrega. Neste instante, Rafael hesitou um pouco mais e Lucas teve um lampejo de compreensão. Se você se deixar levar, vai se tornar uma dessas vozes. Ele gritou, tentando reverter a hipnose, fazendo Rafael olhar para ele. Prometa que não vai me deixar. Uma fração de segundo, a conexão entre os dois esteve em perigo de se romper. Rafael piscou, a luz em seus olhos tremulava, como a chama de uma vela em uma tempestade. Eu não sei se consigo. A criatura se aproximou mais um pouco, suas garras se alongando em direção a Rafael. O riso tornou-se uma cacofonia ensurdecedora, fazendo Lucas fechar os olhos por um breve momento, tentando se concentrar. A luz, então, reagiu como um animal amedrontado, pulsando e retrocedendo. Juntos! Precisamos ficar juntos, você ouviu? Lucas disse, apertando a mão do amigo, fazendo com que Rafael sentisse a realidade do momento. Mas a fenda na escuridão apenas se expandia, e ambos estavam prestes a se perder naquelas sombras. No último momento, um grito ecoou, não deles, mas de algo que parecia estar apressando o avanço, atormentado pelo próprio desejo de se alimentar. E ao fundo, uma nova luz acendeu-se, vibrações de dor e perda, uma lembrança de algo perdido que estava se revelando. Como um segundo sol no horizonte, devorando a presença de escuridão. Mas seria isso segurança ou mais uma armadilha? O abismo rugia, uma tempestade de vozes e gritos, e a escolha de Lucas se tornava cada vez mais angustiante. Ele precisava decidir. O que fariam a seguir? O que aquela nova luz lhes prometia? E, enquanto a sombra se agitava ao redor deles, uma verdade aterradora se aproximava rapidamente. A corrente de desespero que pairava no ar foi cortada por um grito ensurdecedor que reverberou pelo abismo. Algo dentro de Lucas se acendeu, uma chama de coragem diante do caos.
Ele sentiu o olhar da criatura fixo neles, uma presença voraz que se deliciava com o medo, como se estivesse esperando por esse momento. Rafael, agora! Lucas gritou, segurando a mão do amigo com força, como se esse simples gesto pudesse atrofiar a liberdade que as sombras prometiam. Ele sabia que não podiam hesitar mais. O eco das vozes se intensificava, uma sinfonia de tristeza e desespero, mas algo mais surgiu da escuridão, a nova luz. Era um brilho tênue, quase como uma memória. Lucas olhou para Rafael, seus olhos buscando não só a amizade, mas também uma resposta mútua, um entendimento silencioso. Eles tinham que aproveitar essa chance. O tempo estava se esgotando. Vamos juntos para a luz! Lucas exclamou, puxando Rafael em direção àquela centelha pulsante. A criatura balançava, paralisada por um momento, como se estivessem puxando uma corda da qual ela não queria se desapegar. Enquanto avançavam, a força do pânico saltava e se retorcia, o riso da sombra se distorcendo em gritos hesitantes. Cada passo tornava-se um desafio, o chão tremer, mas a conexão entre eles era forte. Estamos juntos, não vamos nos separar, Lucas lembrou Rafael, suas palavras sendo um laço que os unia contra a tempestade. Finalmente, alcançaram a luz. Era uma esfera flutuante de esperança, que brilhava como um sol escondido. Assim que se aproximaram, a luz explodiu em um brilho ofuscante, fazendo a escuridão hesitar. O calor do novo dia banhou seus rostos, e eles sentiram um sopro de liberdade. A criatura entrou em colapso, as garras recuando enquanto a luz expandia, repelindo tudo ao seu redor. É agora, vamos! Lucas gritou, e juntos, eles saltaram em direção à luz, preparada para enfrentar o desconhecido que ela prometia. Ao atravessá-la, houve uma sensação de euforia e alívio, como se deixassem para trás dias de ouros sombrios e pesados. Mas aquele sentimento de segurança durou pouco. A transição foi violenta. Eles caíram, mas desta vez em um terreno macio. Lucas se levantou rapidamente, sua mente trabalhando para processar o que acabará de acontecer. Ele piscou, adaptando-se à nova luz ao seu redor, sentindo o cheiro do ar fresco, quase como uma exaltação. Estamos seguros? Perguntou Rafael, sua voz hesitante ao olhar ao redor. Era um espaço amplo, uma clareira em meio a uma floresta densa. O sol brilhava intensamente, mas as árvores ao redor pareciam sussurrar segredos antigos. Havia algo mágico e assustador ali, como se estivessem em um lugar afastado do tempo. Não podemos relaxar, Lucas respondeu, sentindo uma inquietação pulsando em seu interior. Mesmo depois de escapar da criatura, a sensação de que algo ainda estava presente o atormentava. Olhou para trás, esperando ver a sombra se dissipar, mas não viu nada. Havia uma tensão latente como um fio esticado prestes a arrebentar. Temos que descobrir onde estamos, disse ele, cada palavra impregnada de determinação. Lucas e Rafael começaram a explorar a clareira, cautelosos e atentos a cada movimento, como se as árvores pudessem trabalhar contra eles. Então, enquanto caminhavam, algo chamou a atenção de Lucas. Uma antiga pedra, esculpida com símbolos estranhos, estava parcialmente enterrada. Olha isso! Ele exclamou, aproximando-se. Assim que Lucas tocou na pedra, a clareira tremeu ligeiramente, e uma sombra formou-se diante deles, presa entre luz e trevas. A figura parecia familiar, mas era impossível discernir. O que você busca? Perguntou uma voz profunda, um eco de sabedoria e terror que os fez estremecer. Precisamos saber sobre a criatura, Lucas respondeu, vendo Rafael hesitar atrás dele. Precisamos entender o que somos os responsáveis e o que fizemos. A figura começou a se manifestar em detalhes, a silhueta de um homem de idade, que parecia ser o guardião daquela clareira. Vocês liberaram um mal que estava adormecido. O que a criatura realmente busca não é apenas o sacrifício, mas a lembrança de um erro cometido. Ela se alimenta da culpa, da dor. Só entendendo isso, vocês poderão banir o que invocaram. As palavras eram como chaves que destrancavam mistérios, fazendo a adrenalina correr nas veias de Lucas. E como podemos fazer isso? Questionou, o medo dando lugar a uma nova ambição. Vão precisar recuperar o que perderam. O sacrifício não será de vidas,
mas do medo que deixaram crescer. Se forem verdadeiros entre si e purificarem suas intenções, terão o poder de selar a porta novamente. Os sentimentos de culpa, o medo, a escuridão. É isso que a criatura deseja, Rafael murmurou para si mesmo, compreendendo. Se enfrentarmos isso, podemos derrotá-la. Com as palavras do guardião como guia, Lucas e Rafael finalmente perceberam que a verdadeira batalha estava apenas começando. Eles precisavam confrontar não apenas a sombra criada em suas vidas, mas também as consequências de suas escolhas. E, enquanto o eco dos risos passados se dissipava, uma nova determinação se acendeu. O futuro era incerto, mas juntos, eles enfrentariam seus medos, buscando a luz que ainda se escondia nas sombras de seus corações. Vamos! Lucas gritou, agora cheio de um novo fervor. Enquanto caminhavam de volta para a escuridão da floresta, a sombra da criatura se esvaecia, mas eles sabiam que a verdadeira batalha seria travada entre eles e os monstros que ainda habitavam suas almas. Era hora de enfrentar seus medos e se reerguer verdadeiramente. E assim, enquanto dardos de luz se infiltravam na soma de suas sombras, a jornada para se redimir e resgatar o que tinham perdido finalmente começava. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Somente verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.